Nessa semana lemos na Torá Parashá de Vayechi, que é a última porção do primeiro livro do Pentateuco, do livro de Bereshit, do livro do Gênesis. E nessa Parashá a Torá nos conta sobre o falecimento do terceiro patriarca, o patriarca Yaakov, e da permanência dos seus filhos no Egito, o que mais tarde vai desencadear até a escravidão no Egito, etc. E a Torá nos conta, nesse primeiro momento, ainda os judeus estavam por cima, porque o vice-rei do Egito era Yosef, era o homem do poder. A Torá nos conta como, prestes a falecer, Yaakov Avinu chama o seu filho Yosef e pede a ele que ele cuide para que ele, Yaakov, não seja enterrado no Egito, que ele queria ser enterrado na Terra Santa, no mesmo local, naquele mausoléu, naquela caverna, na cidade de Hebron, que foi adquirida pelo patriarca Abraham, e lá estavam enterrados o primeiro casal judaico, Abraham e Sará, o segundo casal, Yitzhak e Rivka, e mais tarde vão estar enterrados também lá Yaakov e Leá. Leá era irmã de Rachel, de Raquel, mãe de Yosef, e ela seria enterrada junto com Yaakov na gruta da Machpelah em Hebron. Naquele instante, quando ele faz esse pedido para Yosef, na verdade não era só um pedido, ele submete Yosef até um juramento que não permitiria que ele fosse enterrado no Egito, mas sim fosse levado à gruta dos patriarcas. Yaakov faz um adendo e ele diz para Yosef, seu filho, eu sei que você pode ter alguma queixa subconsciente ou interna em relação a mim, porque eu não levei a sua mãe, Rachel, eu não levei ela até Hebron e não enterrei ela na gruta da Machpelah. Eu enterrei ela porque Rachel faleceu no meio do caminho, na viagem de volta de Haran, da cidade de Labão, quando Yaakov voltava para Israel, durante um parto difícil, quando nasceu Benjamim, ela acaba falecendo prematuramente lá, Rachel. E lá mesmo ela é enterrada nas adjacências de Jerusalém, na cidade de Beit Lehem, conhecida como Belém, próxima de Jerusalém. Então Yaakov diz nesses momentos para Yosef, olha, diferente do que eu fiz com sua mãe, que eu não a levei até a gruta da Machpelah em Hebron, mas enterrei ela no meio do caminho, e eu sei que você pode estar até queixoso em relação a isso, porém ele diz, não faça o mesmo comigo, me leve até Hebron, até a gruta da Machpelah. Mas ele faz um adendo e diz para Yosef, esclarece a ele, saiba que isso que eu enterrei a sua mãe em Beit Lehem, isso tem uma razão de ser, isso tem um motivo mais profundo, porque Yaakov teve uma visão e sabia que no futuro Jerusalém seria escolhida como a cidade santa onde o Beit HaMikdash seria construído, mas ele também na sua visão viu que depois de alguns séculos esse mesmo Beit HaMikdash, pelos pecados do povo de Israel, seria destruído, primeiramente pelos babilônios. Assim foi destruído o primeiro Beit HaMikdash, o primeiro templo sagrado, e depois o segundo templo é destruído pelos romanos. E ele esclarece a Yosef, saiba que quando os judeus partirem para o exílio, como irá acontecer, primeiramente na Babilônia e depois com uma longa diáspora. Então, os judeus irão passar, saindo de Jerusalém, indo para o cativeiro, eles irão passar por Beit Lehem, esse é o caminho da saída de Jerusalém, passar por Belém, onde se encontra enterrada a matriarca Rachel. E de fato, assim dizem os nossos profetas, assim é trazido nos versículos bíblicos, que naqueles instantes, Rachel mevacha al banea, Rachel, ela chora e pranteia diante de Deus pelos seus filhos. Ou seja, nesse momento crítico da nossa história, quem pranteia e lamenta pelos filhos? Quem intercede diante de Deus pelos filhos de Israel? Em que situação eles estavam no momento mais triste, no momento mais rebaixado da sua história, quando eles estavam no estado de pecadores, banidos, exilados, após a destruição? Se fala que naquele instante, passando por lá, estrategicamente Yaakov escolheu esse lugar para que Rachel intercedesse por eles.
E por que justamente a matriarca Rachel, Raquel? Porque Rachel era aquela que abria mão, que sabia abrir mão até dos seus interesses pessoais em prol do próximo, do semelhante. Assim ela fez com a própria irmã, para não envergonhar a irmã, quando depois de Yaakov ter trabalhado por ela durante 7 anos para poder desposá-la, na noite de núpcias, o pai faz uma trapaça, Lavan, e ele coloca Leá no lugar de Rachel. Só que eles suspeitavam dessa possibilidade de trapaça, então eles criaram até senhas entre si, Rachel e Yaakov. Mas Rachel naquele instante pensou, puxa, minha irmã vai se envergonhar, ela vai passar por um vexame grande, etc. Se ela não conhecer a contrassenha, ela abriu mão e deixou a irmã se casar, primeiramente com Yaakov. Naquela época ainda vigorava a poligamia. Então ela se casa com Yaakov, ela abre mão daquilo que era o mais querido para ela, daquele que ela amava, que trabalhou por ela 7 anos, etc., para não envergonhar a irmã. Essa Rachel que sabe abrir mão do seu interesse pessoal, do seu conforto pessoal, até do seu conforto, do seu interesse, do seu amor, da sua vontade, até do conforto espiritual. Então Rachel, ela poderia ser enterrada na gruta sagrada onde estão os patriarcas e matriarcas, sem dúvida alguma um lugar especial e muito sagrado, mas ela abria mão disso. Yaakov sabia, eu conheci sua mãe, ela preferia estar num lugar estratégico de onde ela pudesse interceder pelos seus filhos, mesmo os filhos pecadores, mesmo os filhos exilados e banidos, naquela situação deteriorada. Agora mais do que nunca eles precisavam de alguém que intercedesse por eles, e como diz o versículo profético na sequência, Beshavu banim ligvulam, que Deus aceita os prantos de Rachel e diz, e garante, assegura a ela, Rachel, eu vou atender o teu pedido, e saiba que os teus filhos irão voltar para essas fronteiras, eles voltarão a se estabelecer aqui, pelo mérito daquilo que você está intercedendo, está rezando, orando por eles. Então assim Deus vai aceitar. Então explica para Yosef e Yaakov que esse é o motivo dele não ter levado Rachel até Hebron e ter enterrado ela no meio do caminho, que ele saiba que isso, que Yosef saiba, e que isso ensina a todos nós o grande mérito de interceder pelo próximo, pelo semelhante, que isso está acima de qualquer posição espiritual elevada, de onde a pessoa possa estar no lugar mais honroso, no lugar mais sagrado, mas mais importante do que isso é a pessoa estar se interessando e intercedendo pelo próximo e semelhante, mesmo aquele que se encontra numa situação muito baixa, inferior, mesmo aquele que está sendo banido, exilado por punição pelos seus pecados, pelas suas transgressões. Mas Rachel nos ensina que por esses também devemos rezar, interceder. Isso nos ensina a grandeza de Rachel, o seu altruísmo, e por isso a Torá destaca com tanta ênfase.